Olá, seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. 20 anos depois, o escândalo do mensalão voltou. Só que em vez de mesada de R$30 mil, que era a média lá em 2005, no primeiro governo do PT, desta vez tem gente recebendo R$300 mil por mês de dinheiro desviado dos cofres públicos. A denúncia é de Edson Claro, ex-braço direito e ex-sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. O beneficiário da gorda mesada seria ninguém menos do que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao longo dos anos, Lulinha, segundo a testemunha, teria recebido mais de 25 milhões em espécie. Parlamentares da CPMI e do INSS tiveram acesso a parte da investigação da Polícia Federal que apura o suposto envolvimento do filho do presidente com a máfia do INSS. O estouro do escândalo levou a oposição a apresentar requerimento de convocação de Lulinha para a CPMI, mas a maioria do governo rejeitou o pedido por 19 votos contra 12. Há várias perguntas que a tropa de choque do governo não quer ouvir, mas que são necessárias. E para debater o que seria esse escândalo do Mensalão 2.0 e o day after do golpe branco de Gilmar Mendes sobre o Senado na lei do impeachment, eu convido você a permanecer com a gente aqui no Última Análise, que hoje tem a presença no estúdio do Francisco Escorcim. Tudo bem, Escorcim? Bem-vindo. Tudo bem, Todd. Saudações à audiência. E vamos ao telão. No telão, doutor Adriano Soares da Costa. Prazer tê-lo novamente com a gente. Doutor Adriano, bem-vindo. Prazer meu, Todd, estar com vocês. E ao seu lado aí o Renan Ramalho, que é editor de Justiça da Gazeta do Povo. Tudo bem, Renan? Boas-vindas. Olá, tudo bem, Tosi? Tudo bem, Francisco, Adriano? É um prazer conversar com vocês. Vou esperar que o áudio melhore ali da transmissão do Renan, que não deu para acompanhar direito, mas vamos ajustando à medida que o programa vai avançando. Olha, desde julho deste ano, o filho mais velho do presidente Lula, o Lulinha, trocou o Brasil pela Espanha. Ele mora em Madrid e estaria trabalhando para uma empresa espanhola não revelada. A intenção seria de retornar apenas depois do encerramento do atual mandato do pai em 2027, evitando a exposição às brigas políticas. Mas a mudança para o exterior pode ter outras explicações. Parlamentares da CPMI e do INSS, como dissemos, tiveram acesso a uma investigação, a parte da investigação da Polícia Federal, que apura se Lulinha era beneficiário de uma mesada de R$300 mil do careca do INSS. As revelações teriam sido feitas por Edson Claro, aquele ex-sócio do careca, e que é considerado um arquivo vivo da fraude bilionária contra a Previdência. Ainda não houve coleta de provas que possam confirmar as acusações de Edson Claro. A suspeita é de que o careca do INSS seria sócio de Lulinha no empreendimento chamado World Cannabis, voltado à exploração de cannabis para fins medicinais. Na realidade, a empresa serviria apenas como fachada para lavar dinheiro desviado do INSS. Em conversas de WhatsApp do careca do INSS, Lulinha aparece como nosso amigo. Ainda muito pouca coisa do escândalo foi revelada, mas já seria o suficiente para aprofundar as investigações e não para bloqueá-las. A rejeição da convocação de Lulinha para dar explicações à CPMI do INSS provocou indignação na oposição durante a CPMI, a sessão que ocorreu hoje. Ouça o que disse a deputada Adriana Ventura, de São Paulo. É uma baixaria para esconder isso daqui, presidente. Para esconder a vergonha do filho do presidente da República, Lulinha, que recebe R$300 mil de mesada do careca do INSS. Uma vergonha, uma coisa que envergonha qualquer um. Lulinha está envolvido até o pescoço nessa CPMI. Tanto assim que fugiu para a Espanha. Fugiu! É um foragido, filho do presidente. Uma vergonha, por isso que estão tentando blindar a vinda do Lulinha aqui. Blindaram Edson Claro, blindaram todos agora. Eu faço questão depois de ler quem votou contra todas as convocações anteriores. Eu vou ler nome a nome, porque estão blindando o bandido. É isso que estão fazendo. Então, o povo que vem aqui só para passar pano em bandido, e todo o Brasil sabe que o filho do presidente da República
recebe mesada de operador do INSS e fugiu para a Espanha, o Brasil está vendo esse espetáculo horroroso de novo. O Brasil está vendo que eles estão blindando todo mundo. Bem, outro parlamentar que reagiu à blindagem de Lulinha, a suposta blindagem do Lulinha, foi o senador Eduardo Girão, do Ceará. Ele enfatizou que a moda agora é sair blindando todo mundo na República que possa estar envolvido em situações comprometedoras. A família do pai dos pobres está toda enrolada com o roubo dos pobres. Presidente, isso é muito grave. Vou dar a palavra. Isso não é trocadilho. Já aprovou o requerimento. Isso é para esfregar na cara de quem tinha dúvida. O que vem aparecendo nessa comissão desde o início. É importante, senhor presidente, a palavra hoje do Brasil chama-se blindagem. Desde ontem só se fala em blindagem. Aqui nessa CPI a gente fala desde o começo. O que é que está aqui no pai dos burros? Blindagem significa ação ou efeito de proteger algo ou alguém, geralmente através de um investimento resistente ou um conjunto de medidas protetoras. Eu nasci para ver o PT, a tropa de choque do governo Lula, blindar bancos aqui. Já blindaram o Frei Chico, já blindaram o sócio do careca do INSS. Daqui a pouco vão blindar o Lulinha, que recebeu 300 mil reais de mesada mensal e está na Espanha. Olha, as suspeitas são graves e, como a gente disse anteriormente, por enquanto o que se tem são informações parciais de uma investigação da Polícia Federal sobre denúncias do ex-sócio do careca do INSS fazendo essa vinculação de Lulinha ao escândalo por meio do mensalão poupudo de 300 mil reais. O governo, a gente viu, conseguiu barrar a convocação para a CPMI, mas agora que as denúncias vieram à tona, Scorsin, haverá como ignorar isso, né? E do ponto de vista institucional, nós estamos melhor ou pior aparelhados para lidar com um escândalo desses do que quando estávamos no mensalão? Eu acho que se alguém responde melhor essa sua pergunta, está muito mal informado, né? do que se passa nesse país nos últimos anos, pelo menos, né? Eu acho que a primeira coisa que precisa ser destacada, né, como você bem colocou ali, né, você ainda não tem a prova, né? Você tem uma série de indícios que são mais do que razoáveis e suficientes para se fazer uma investigação, para se dar sequência, por isso mesmo que a convocação do Lulinha na CPMI ela é mais do que justificada e necessária. Diz o ditado popular, né? Onde há fumaça, há fogo. Né? Então, para a gente poder analisar se tem o fogo, a gente precisa seguir o trilho da fumaça. Nesse caso, o que me chama a atenção em relação às fumaças, né, que aparecem aí, nessa reportagem que saiu hoje, que foi do Poder 360, se não me engano, depois replicado por outros jornais, me chamou a atenção uma série de aspectos que eu acho que a gente vai acabar desdobrando aqui, mas me chamou a atenção, por exemplo, o fato de que parte dentro da PF se discutia muito com relação a se prosseguir a investigação ou não. Tem lá na reportagem a notícia de que o governo foi avisado antes, pediu-se para proteger o filho. Fumaças que vão dando sinal de que há algum fogo. A notícia está dada, quer dizer, os indícios estão dados, você tem a saída do Lulinha do Brasil logo depois que isso começou a aparecer, o que já é mais um pouco de fumaça para a gente começar a duvidar. Mas para mim, a fumaça mais quente é justamente o fato de que o governo faz essa blindagem na CPMI. Porque é importante a gente dizer, tudo que se soube hoje não veio por causa da CPMI, veio por causa da investigação da Polícia Federal. O que significa dizer que a investigação está sendo feita, se não pela CPMI, pelo menos pela Polícia Federal, ainda que pudesse estar mais adiantada ou mais aprofundada. Mas o fato é que a investigação está acontecendo e a blindagem na CPMI não me parece que seja uma solução. Porque é mais ou menos como assim, estou tampando teu olho, né? Mas não significa que as coisas não estão acontecendo em torno.
Então, a própria ação da blindagem, eu assisti a primeira parte da sessão hoje, onde se discutiu vários desses requerimentos, e a forma como o governo simplesmente não tinha argumentos para fazer a defesa, a justificativa, chegou-se ao ponto de contradições dentro dos próprios pedidos que eles faziam. Chegou uma certa altura que o próprio Paulo Pimenta, o deputado Paulo Pimenta, que é o líder do governo, chegou na hora de fazer a justificativa da defesa do não, pelo não requerimento, ele simplesmente não, eu oriento não, né? Não, o senhor tem que justificar. Não, vamos para a votação. Porque, evidentemente, ninguém quer se expor ao ridículo de fazer uma defesa de algo que é insustentável, porque está dentro do objeto da CPI, da CPMI, há indícios suficientes e a investigação é essa. Né? O próprio Supremo Tribunal Federal, acho que tem várias decisões, mas uma que eu me lembro foi do ministro Barroso, em governos anteriores, acho que do Temer até do Bolsonaro, falou assim que, olha, para receber uma denúncia é preciso de mais, mas para fazer uma investigação é preciso um mínimo, e esse mínimo tem mais do que suficiente. Então, para mim, a fumaça que cheira mais forte é mais a blindagem que está sendo feita da CPMI do que até os próprios fatos, né? Ou pelo menos as denúncias que essa testemunha indicou, mas aparentemente ainda não comprovadas, formulou, né? Porque está dentro de um conjunto de investigação que ainda está sendo feito. Mas a blindagem é que esquenta essas coisas. Porque a testemunha pode ser que não seja lá das mais confiáveis, mas então por que razão você vai fazer essa blindagem toda? É a própria blindagem que faz com que a fumaça pareça que tem fogo ali mesmo, né? Agora, a CPMI, eu acho que não vai investigar para nada. Se a gente depende de alguma coisa, é da Polícia Federal. E aí a gente volta para a tua pergunta. Quer dizer, é possível confiar em instituições nesse país, sejam elas quais forem? Eu acho que a gente retrocedeu e muito, né, nessas coisas, para uma época em que o país dependia da imprensa denunciar as coisas e não da polícia investigar. Quem quiser assistir o documentário sobre o impeachment do Collor vai ver exatamente isso. Que tudo caminhou por denúncias da imprensa, não porque a polícia investigava. Bom, você falou aí da fumaça, né? Então vamos explorar um pouco mais de toda essa fumaça aí que dá indícios de que tem fogo por trás. Do que foi divulgado até aqui sobre o Mensalão 2.0, que atingiria o filho do presidente Lula, as suspeitas envolvendo a empresa do secretário nacional de Ciência e Tecnologia de Informação do PT. Veja só, o PT tem um secretário nacional de Ciência e Tecnologia da Informação. Ricardo Bimbo Trocoli é o nome dele. A Datacor Informática do Ricardo Bimbo recebeu 11 milhões de empresas ligadas a associações acusadas de fraudar aposentados e pensionistas do INSS. 11 milhões para a empresa de informática do petista. Nas investigações apareceu um pagamento do Ricardo Bimbo para o contador João Muniz Leite, que já foi contador de vários integrantes da família de Lula da Silva. E aí estaria um fio da meada que deveria exigir algumas explicações do Lulinha, pelo menos. Se o contador dos Lula da Silva recebeu dinheiro, talvez tenha a ver com os clientes dele, não? Seria sábio também convocar esse contador para depor. E o tal secretário de TI do PT também deveria falar. Por que o Ricardo Bimbo recebeu 11 milhões de empresas que roubaram o INSS? Que serviço ele prestou? Perguntas, doutor Adriano, que precisam ser respondidas. Como dissemos aqui, colocamos esse alerta, né? Não há ainda as provas cabais do que está se falando, é um delator, é uma testemunha, mas começa a fazer sentido certas ligações que a gente vê no que temos até agora, né, doutor Adriano? Olha, Tosi, o que diz respeito a esse momento, ele pode ser ouvido ou pode ser ouvido posteriormente, porque nesse momento da investigação, e a CPI tem poderes investigatórios, evidentemente que apenas um depoimento é um indício, se foi feito em delação, enfim, é uma prova indiciária, que a delação ela tem que vir acompanhada, né, ou pelo menos delator indique onde a polícia, ou a autoridade, enfim, poderá encontrar essas provas. A palavra dela sozinha não tem valor, salvo nessa questão do CID, na tal que a palavra dele é como se... No geral, o que doutor acontece... Adriano, a gente tá com um problema na conexão, que está falhando bastante.
Vamos fazer o seguinte, vamos refazer a conexão com o senhor aí e a gente retoma para ver se conseguimos melhorar a qualidade da transmissão. Enquanto isso, deixa eu ouvir o Renan Ramalho sobre como que isso tem repercutido em Brasília, e é uma operação abafa, né? Como disse o Scorsen ali, o próprio fato de se tentar uma blindagem de forma imediata é o que mais aquece a provável relevância e a procedência do que se está denunciando. Olha, Tosi, a minha sensação, circulando aqui em Brasília, lá no Congresso e no Supremo, é uma percepção paradoxal. A gente nunca viu escândalos tão escancarados envolvendo agora essa suspeita sobre esse secretário do PT, sobre o filho do Lula. Outro dia a gente viu a mesma coisa acontecendo com outro filho do Lula, o Marcos Cláudio. A Polícia Federal bateu na porta da ex-mulher e ele estava lá com negociações suspeitas, também envolvendo o Lulinho, o Fábio Luiz. E assim, está tudo aparecendo. Mas nos escândalos anteriores, por exemplo, no Mensalão, houve uma CPI do Mensalão, a CPI dos Correios. E lá formava-se um mínimo consenso dentro do Congresso para chamar essas pessoas. E elas prestavam depoimento. Agora, sim, o governo, e é preciso dizer, com o beneplácito do Centrão, está blindando essa exposição. A direita, a oposição está fazendo estardalhaço, está fazendo o seu papel mesmo de escancarar isso, como a deputada Adriana Ventura, o senador Eduardo Girão, mas não consegue convocar, não consegue quebrar sigilo. O Supremo, por outro lado, muitas vezes blinda com habeas corpus. Isso a gente viu acontecer ao longo de todos esses meses de CPMI, apesar dos fatos estarem aí, estão nos jornais, está escancarado o que está acontecendo. E eu falo do Centrão, por quê? Porque é muito simples para o Centrão, para o PSD, do Kassab, por exemplo, tem muitos membros na CPMI, a liderança pode trocar os membros e colocar gente que realmente quer investigar. Não dá para contar, obviamente, com o PT, né, com os partidos satélites aí, que orbitam em torno do governo, apoiam o governo Lula, que são comprados com emendas parlamentares. Mas se o Centrão quiser desembarcar, tem que fazer alguma coisa efetiva. Por exemplo, trocando esses membros que ajudam a blindar o governo, o PT, nesse esquema. Mas é claro que também não dá para esperar muito. Por quê? Porque se abrir a caixa de Pandora dessa CPMI, vai chegar em muita gente que não interessa, que está envolvida. Então, durante os meses que a gente viu a CPMI também, volta e meia surgiam suspeitas de ligações do careca do INSS, desses outros lobistas, operadores, empresários, com gente do Congresso, com senadores, com deputados. O que fez o Davi Alcolumbre aí, que ontem muita gente comemorou a reação dele? Colocou sigilo sobre esses encontros, sobre as visitas que o careca fazia no Senado, no Congresso. Então, assim, a gente está vivendo uma situação muito dramática, porque são escândalos que se repetem, que a gente já apurou, que a gente já investigou, a imprensa, o Ministério Público, a polícia, com a ajuda da CPMI, mas é que agora a gente fica com essa sensação de que a pizza é quase que uma regra. A gente refez o contato com o doutor Adriano, agora parece que a sua conexão está melhor, ou a nossa conexão está melhor, doutor Adriano. E vamos retomar então também de onde o senhor estava falando, e a gente estava reagindo e analisando se, até eu perguntei para o Francisco de saída ali, se nós estamos hoje melhor aparelhados do que quando estourou o Mensalão para lidar com esses escândalos. O Francisco não foi muito otimista. A sua avaliação? Eu comungo do que o Francisco falou, da preocupação que o Renan colocou. Os tempos mudaram.
no mensalão você tinha uma característica da imprensa dela ser, Scorsese colocou bem isso, dela ser fiscalizadora. Nós estamos vivendo um período em que a imprensa, ou não todas, a Gazeta do Povo tem independência, mas outros veículos tradicionais se portam muito alinhados ao governo. Isso tem sido muito evidenciado portanto, ela não apenas não investiga, como pior, ela certamente tem tido um papel de um certo colaboracionismo com o governo. É como se fosse alguns desses veículos se portam como porta-vozes desse governo. Então, isso faz com que a imprensa não tenha esse papel de um senso crítico sobre o poder, que é papel da imprensa, mas sim de um certo papel de esbirro do poder. Isso é muito ruim para a democracia. Por outro lado, nós tivemos, depois da Lava Jato, todos aqueles instrumentos que seriam utilizados para fins de investigação e para uma atuação mais independente dos órgãos de persecução criminal foram descontinuados, não é? Se formos observar hoje, com a experiência da Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal criou uma espécie de jurisdição universal, que atrai todos os processos em que haja determinado tipo de interesse. É o caso do banco, aí desse cidadão, desse vacário que está em todas, né? Inclusive nesse negócio do INSS. Então, o Supremo atraiu para si a jurisdição, alegando que um papel lá aparecia o nome de um deputado, de modo que colocaria o Supremo como foro competente, e o ministro Toffoli então atraiu tudo, colocou tudo sob sigilo, e isso, portanto, tem interferência, não é? No Congresso Nacional, essa questão da CPMI, é, hoje se blindou efetivamente pela não convocação do filho do presidente Lula. Agora, não impede que posteriormente essa convocação seja feita, porque trata-se de uma delação, salvo engano, em que o delator faz menção a uma mesada de 300 mil. E o delator tem que apresentar provas. Eu tinha dito que só mesmo o Mauro Cid tem uma delação que se viu sem apresentar uma única prova. Valeu para ele, absolutizaram a palavra dele. Nesse caso específico, no normal, como manda a lei, o delator, ele não basta falar, ele não é prova, ele é meio de obtenção de prova. E, portanto, quando ele indica ou imputa a alguém como o filho do presidente o recebimento de uma mesada, ele tem que apresentar provas mínimas do que ele está afirmando. E, a partir do momento em que haja o aparecimento dessas provas, que a CPMI quebre sigilos, que ela faça a escuta de um entorno envolvendo eventualmente alguma participação do filho do presidente, aí a convocação vai se impor naturalmente, não é? Agora, obviamente, a CPMI e as CPIs, de um modo geral, elas terminam sendo, Tosi, um pouco de palco político, ou muito de palco político, e nem sempre termina cumprindo adequadamente o papel investigativo. Essa CPI do INSS, porém, tem uma característica interessante, é que o relator dela, o Alfredo Gaspar de Mendonça, deputado de Alagoas, ele tem uma experiência em investigação porque ele foi procurador-geral de Justiça do Ministério Público, ele era promotor público de carreira. Então, ele tem experiência em investigação e pode muito bem, com essa experiência, cumprir um papel interessante no levantamento de dados, dando, portanto, uma orientação, uma linha jurídica à CPMI e que esses fatos possam eventualmente ser adequadamente apurados. É aguardar, mas acredito que a força dos fatos vão se impor. Se aparecerem mais evidências, não tem como não ser convocado, e essa blindagem, espero eu, esperamos todos, não resiste. Pois é, porque pode-se blindar uma porta de entrada, uma porta lateral, mas se o cômodo tem várias outras portas e janelas, né, e buracos abertos, há de se chegar aos fatos, há de se chegar
ao rastro do dinheiro, até porque 300 mil não é uma coisa assim que você fica passando mensalmente de uma maneira a não deixar rastros, né? O dinheiro, ele tem isso mesmo, de poder ser mapeado, né, Scorzinho? Bom, o Lulinha já foi chamado pelo pai dele, o presidente Lula, de Ronaldinho dos negócios. Lá no início dos anos 2000, ele foi sócio da empresa Game Corp, que recebeu aporte de 5 milhões de reais da operadora Oi, companhia que acabou sendo beneficiada pelo governo federal em várias decisões. Desta vez, sabe-se que Lulinha tem relações de grande amizade com uma grande amiga do Careca do INSS. E que essa amiga do Careca, chamada Roberta Lusinger, viajava com frequência com Lulinha por um lado e por outro lado, frequentava junto com o Careca do INSS vários órgãos públicos discutindo verbas, discutindo projetos para o país. Uma delação premiada do Careca do INSS ajudaria a esclarecer tudo isso? Será que dá para confiar, como a gente estava discutindo, né, assim, na independência da Polícia Federal para apurar até as últimas consequências? A delação formalizada de algum desses atores envolvidos, né, até a raiz, nesse caso, pode ser uma saída, né? Mas é curioso como hoje o Brasil, e de uns tempos para cá, depende muito de delação premiada. Só que depois essas delações são todas desacreditadas, né? E as provas que vieram, que surgiram, as confissões que são feitas por um motivo processual ou outro, acabam todas sendo anuladas, e até o dinheiro que foi roubado, ele acaba sendo negado. Não, a empresa, é o caso da Lava Jato, né? Várias empresas confessaram os crimes, os executivos foram lá e prestaram depoimento, mapearam como tudo funcionava, mas por decisão de ministros do Supremo, por questões processuais, essas empresas hoje estão inocentadas e o dinheiro que se roubou é um detalhe irrelevante. Por trás, né, ou para além do caso concreto, o casuístico, digamos assim, o da vez, que é o do Lulinha, o que a gente sofre também e padece é de uma crise de confiança muito maior do que a gente imagina, né? Desde que a Lava Jato foi desmontada e da maneira como foi desmontada, fica muito difícil para um brasileiro que acredita no país de que essas investigações, que esses escândalos que volta e meia aparecem e vão continuar aparecendo, que eles sejam, de fato, cheguem a bom termo, né? Vamos colocar assim. Ou mesmo que se prenda aqui a colar, condene-se aqui a colar, sempre parece que o passado no Brasil é mais incerto que o futuro, né? As coisas podem mudar dependendo de quem é o amigo do amigo do meu pai da vez, né? Dessas coisas todas. Saiu uma pesquisa até acho que foi essa semana, que é todo mês, acho que a Atlas coloca, que ela faz, e tem são várias perguntas. Normalmente a imprensa divulga apenas a parte de quem que vai ganhar o primeiro turno, segundo turno, fica nessa. Mas a pesquisa era muito maior do que isso. E tem uma das perguntas que foi feita nessa pesquisa dessa vez, que é com relação ao sistema. Né? Não se discrimina exatamente o que seja isso, mas é o sistema que me parece ser um grau de confiança institucional do brasileiro. O grau de confiança de que o sistema funciona é de 3% na pesquisa. A porcentagem de brasileiros que acham que precisa ser uma reforma completa, total, é de 60%. 59, 61, alguma coisa assim. Aqueles que até acham que não precisa mudar tudo, mas que precisa reformar consideravelmente, até de uma maneira gradual, dá 30 e tantos por cento. Então, 90 e tantos por cento tem que fazer alguma coisa, precisa mudar. E tem uma porcentagem, obviamente, que não tem opinião formada a respeito disso. Estou citando esse dado justamente porque me parece revelar um pouco primeiro, do imenso descrédito das instituições, de maneira generalizada, do índice de confiança quase nulo do brasileiro com relação a essas coisas. Quando você vê quais são os maiores problemas do Brasil, quais são as maiores preocupações, a segurança pública, a corrupção, estão sempre nos primeiros lugares. O índice de confiança do consumidor nessa pesquisa está em -6, para você ter uma ideia. Então, quando a gente olha para o nosso lado, para o lado do Brasil real, olhando para todas essas coisas, é muito difícil a gente não se tornar meio cínico, né? No sentido de que a gente vai divulgar, a gente vai informar, isso tem que ser feito, isso tem que ser buscado, isso tem que ser pesquisado, isso tem que ser investigado. E ainda que seja,
A gente já chegou num ponto que mesmo que as coisas aconteçam e vão acontecendo, a gente duvida dos finalmente. A gente duvida que as coisas vão acabar acontecendo, né? Porque o que é mais verossímil hoje para a gente acreditar? Que essa investigação da amiga, do amigo, que viajou com o Lulinha não sei quantas vezes, só em 2025, que é amigo do fulano, que é amigo do ciclano, né? Você tem uma coisa que também a Brasília consegue fazer de mal para o Brasil, as relações de amizade se tornam suspeitas, né? Por simples fato de você ter qualquer relação já é uma suspeita para qualquer coisa. Mas o fato é que você tem todas essas relações e quando a gente vai para a dimensão da investigação, o que é mais verossímil? De que as investigações cheguem a bom termo ou que em algum momento vai se puxar para o STF e vai se decretar um sigilo absoluto, como o ministro Dias Toffoli acabou de decretar ontem ou anteontem do caso Master, que é um sigilo de tamanho que a gente não fica nem sabendo se tem decisão, se alguma coisa foi feita dentro do processo. Talvez no caso do Banco Master haja uma esperança de que a CPMI possa descobrir coisas, porque foi aprovada a convocação do Daniel Vorcaro e devem quebrar também os sigilos dele, né? Mas eu volto à pergunta. Até ele entrar com habeas corpus, o ministro Dias Toffoli dizendo assim, tá tudo em sigilo, tá tudo dominado, não vão falar coisíssima nenhuma, entende? Então, é isso que eu digo, assim, que você tem os movimentos, que você faz e tal, mas é muito difícil hoje você acreditar que as coisas vão realmente chegar aonde tem de chegar. Todos os movimentos que a gente viu do STF, desde o desmonte da Lava Jato, até o que a gente está vendo hoje de blindagem deles próprios ministros com relação ao que eles mesmos fazem e continuam fazendo no país, é num grau muito maior do que a capacidade de reação institucional, de oposição ou do que quer que seja. Então, sobra para a imprensa, de certo modo, é aquela coisa como é que é? O ditado tanto bate até que... como é que é? Água mole em pedra dura. tanto bate. É aquela coisa da gente jogar água o tempo todo, não parar de falar, não cansar, sempre exigir, sempre ser um megafone, porque no fundo vai sobrar apenas isso. Porque eu particularmente, não tenho muita expectativa de que as coisas vão caminhar para muito além do que já caminharam. Embora a coisa seja tão escandalosa, né? O tamanho do rombo do INSS é tão escandaloso que é difícil que você não tenha bois de piranha para poder dar algum tipo de satisfação, né? Então, talvez o careca do INSS seja o boi de piranha específico, né? Inclusive, é bom lembrar que eu estava assistindo o depoimento e quando o senador Sérgio Moro foi fazer a pergunta, que na hora acho que da defesa de um dos requerimentos, ele citou o nome da testemunha que disse que o careca do INSS era amigo do Lulinha. E aí o relator, ele na mesma hora falou assim, já que o senhor citou o nome dele, quero dizer que quando saiu a reportagem, ele me ligou desesperado pedindo proteção à testemunha porque ele já foi ameaçado de morte, né? Então, ou seja, a coisa, o quanto as testemunhas vão realmente falar, o quanto que de delação vai realmente acontecer, é algo para a gente esperar, para a gente ter esperança, mas é bom não criar muita expectativa. Mas esse Edson Claro já tinha se manifestado alguns meses atrás, dizendo que ele queria falar, que tinha revelações importantes a serem feitas, e a CPMI recusou convocá-lo. Imagina, você tem um arquivo vivo dessa importância, e o camarada tem que ficar se escondendo aí, sabe lá onde, né? Exato. Sem proteção. Exato. E corre o risco também de, se quiser se apresentar para pedir proteção, acabe sendo ele mesmo preso e acusado, como é o caso do Eduardo Talhaferro. Exatamente. Que tinha revelações a fazer e foi lá para fora do país para poder fazer alguma delação em segurança, porque senão tudo se voltaria como se voltou contra ele mesmo. Olha, a palavra da semana é blindagem. Blindagem do STF contra o impeachment, na canetada do Gilmar Mendes, e blindagem do Lulinha, que a gente discutiu aqui na CPMI do INSS. Mas vamos falar um pouco mais agora sobre a blindagem do Gilmar Mendes. O ministro revogou de forma monocrática a lei que estava em vigor desde 1950 e criou ele mesmo uma nova interpretação para o impeachment. Apesar de ter causado indignação no Senado, que viu os seus poderes usurpados, já lá na Câmara, o presidente da casa, o deputado Hugo Mota, tentou minimizar a crise. Ele disse num evento do Fórum J, em Brasília, que tem certeza de que haverá uma saída conciliada entre os dois poderes, estava bem tranquilo, não demonstrou muita indignação. Confira. Eu penso e acredito que o próprio Supremo irá, juntamente com o Senado,
através do diálogo, encontrar um caminho de conciliação para essa situação. Não é porque essa radicalização, quando ela se dá de maneira institucional, todo o país perde, porque Uma radicalização do Supremo, no caso? nós acabamos tendo, não é, no final do dia, Iago, duas instituições, não é, disputando num cabo de guerra que, ao final, nós não teremos vencedores. Nós teremos uma condição de fragilidade institucional que será o resultado, qualquer que seja ele, desde uma decisão do Supremo ou de um posicionamento do Senado, que trará para o país mais um imbróglio, mais um problema que nós não tínhamos até o dia de ontem. Não é? Então, é essa situação que eu penso que nós temos que, nesse momento, procurar enfrentar, porque nós já temos um mar muito revolto. Então, cada vez mais, quando nós temos a condição de evitar essas marolas, eu penso que é o melhor para o país. Então, eu conversei com o presidente Davi ontem, falei também com o ministro Gilmar, que é um ministro que tem um amplo diálogo com o Parlamento, com o Congresso, é um dos ministros da Suprema Corte muito afeitos ao diálogo, e eu espero que até o início do julgamento, que se dará, acredito que no dia de amanhã, o diálogo possa imperar e uma solução possa ser construída para evitar aí uma ruptura institucional que seria muito ruim para o nosso país. Ninguém defende a tese do quanto pior, melhor, mas a atitude aí serena, tranquila do Hugo Mota, né, dizendo que é uma marolinha, uma marola, né, que precisa ser contornada. Doutor Adriano, é uma marola ou é um pouco mais grave do que isso, ou que se criou por iniciativa do Gilmar Mendes? Não, não é uma marola, é bastante grave, por várias circunstâncias. Primeiro, olhando só o aspecto jurídico em si, é evidente, qualquer pessoa afeita à área jurídica sabe que, para que haja concessão de uma liminar, de cara, tem que apresentar pelo menos dois requisitos, que é a fumaça do bom direito e o perigo na demora, o fumus boni iuris e periculum in mora. É uma lei de 1950, evidentemente que não possui nenhum perigo da demora, porque essa lei é vigente desde 1950, sem nunca haver questionamento sobre ela. Então, qual é o sentido de uma medida liminar que suspenda os efeitos de alguns artigos e até os reinterprete? Esse é o primeiro ponto. Não caberia medida liminar, uma decisão monocrática. Então, isso é fato. Segundo ponto, diz respeito ao fato de que o próprio ministro reescreve a lei. Primeiro, quando se limita, por exemplo, a questão da legitimidade ad causam, que a gente chama, legitimidade ativa para propor o processo de impeachment. A lei autoriza qualquer cidadão, parlamentar, enfim, Ministério Público, se qualquer cidadão, o partido político, enfim, de tomar a iniciativa do pedido de impeachment. E cabe, evidentemente, no caso do ministro Supremo, ao presidente do Senado a decisão de dar ou não seguimento. Quando a lei fala qualquer cidadão, observe, é uma lei de 1950. A Constituição de 88 é a Constituição cidadã. Onde é que pode haver inconstitucionalidade na legitimidade ativa do cidadão no exercício da soberania popular de pedir a abertura de um processo por crime de responsabilidade? É um contrassenso atribuir-se a uma lei a inconstitucionalidade por dar ao cidadão o exercício da sua soberania popular. Poder-se-ia pensar numa inconstitucionalidade ao contrário, se faltasse ao cidadão essa legitimidade. Então, é um outro aspecto muito problemático na decisão. O Supremo, através do ministro Gilmar Mendes, reconhecer que o cidadão não pode exercer a sua cidadania. E a cidadania, ela se exerce, por exemplo, com legitimidade ativa para a ação popular, para o pedido de impeachment, para o exercício do voto, quer seja na escolha dos representantes, quer seja em plebiscito ou referendo. Essas são formas de exercício dos direitos políticos e da cidadania. É muito
impactante e impressionante até quando o Supremo Tribunal Federal diz que é inconstitucional, observe, que vai de encontro, que é contra a Constituição cidadã, que o cidadão, você, qualquer um de nós, possuamos legitimidade para a abertura, para o pedido da abertura do processo de impeachment. Então, esse é um outro aspecto gravíssimo da decisão, porque evidencia o que se está fazendo é obliterar, é destruir a própria Constituição cidadã naquilo que lhe é mais caro, que é a proteção e a compreensão de que os poderes se submetem, se subordinam ao exercício da soberania popular. Isso não é pouca coisa, é muito grave. Um outro aspecto diz respeito também à mudança de quórum. O Supremo escolheu qual é o quórum em que seus ministros poderiam ter um processo aberto. Não é o da lei, é o que foi tirado da discricionariedade da cabeça do juiz do caso. Né? O ministro Gilmar Mendes, não, tem que ser 2/3. Mas por que 2/3? Por que não maioria absoluta? Por que não maioria simples? Não cabe ao Supremo definir quórum, cabe à lei definir o quórum. E a lei definiu desde 1950. Então, hoje, por exemplo, o ministro Dino fez menção ao fato de que tem 80 pedidos de abertura de impeachment. Nunca foram abertos. E não há impedimento a que se tenha esses pedidos, seja por que razão for, dentro de um critério de avaliação do exercício da cidadania. Agora, caberá à presidência do Senado, escutado os órgãos jurídicos do Senado, observar se aqueles pedidos têm fundamento legal, se tem razão de ser, se tem mínimas provas ou indícios apresentados. É assim que funciona na República. E, portanto, não faz o mínimo sentido que, advogando a tese de que o número de pedidos tem sido elevado, que, por conta disso, se tire do cidadão a legitimidade. Ora, a mesma coisa sempre ocorreu com o pedido de impeachment de presidentes. Isso aconteceu no passado com Bolsonaro, isso aconteceu com Lula, isso aconteceu com a Dilma. Essa questão do impeachment, que é um julgamento político, embora com características jurídicas, mas é sobretudo uma avaliação política de agentes políticos, e os ministros supremos são agentes políticos. Então é por isso, sabe, Tosi, que essa decisão do ministro Gilmar, ela cria esse alvoroço, mas no mundo político, mas não só, no mundo jurídico também. É como se cada ministro tivesse a sua própria Constituição. A Constituição da República fosse vazia de sentido. Cada um escreve como quer, cada um deles. Eles dizem que a lei é inconstitucional e, portanto, sem qualquer fundamento, sem qualquer lógica, sem qualquer razoabilidade, portanto, deixando o papel do legislativo como subordinado ao judiciário. Por isso que a fala, para encerrar, do presidente do Senado, Alcolumbre, foi muito correta nesse sentido, de dizer, ora, quem define esses critérios é o legislador, e não um ministro supremo, numa canetada, mudar tudo aquilo que desde 1950 existe no sistema jurídico. Lamentável. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir alguns dos argumentos do ministro Gilmar Mendes e também do Flávio Dino, que defenderam que é preciso mudar a lei do impeachment, que ela está ultrapassada. A gente já vai chegar lá. Antes, deixa eu só mostrar essa reportagem do nosso colega, o Renan Ramalho, que está com a gente aí, que você encontra na Gazeta do Povo, que diz que a manobra no Supremo direcionou a Gilmar Mendes a ação sobre impeachment de ministros. E aí o Renan vai explicar para nós que manobra, que malandragem que foi essa, mas vale lembrar que em setembro, né, o Gilmar Mendes já tinha afirmado que o STF não aceitaria um impeachment contra um ministro em razão de suas decisões. E, de repente, surge essa ação do Solidariedade, também da Associação dos Magistrados, e vai parar com o Gilmar Mendes. Mas houve uma maldadezinha, uma malícia, um jeitinho aí para colocarem na mão do Gilmar Mendes essa decisão, né, Renan? Conta para nós aí que manobra que foi essa que você expõe nessa reportagem.
Vinícius Salles? Olha, Tosi, foi isso mesmo. A gente verificou, o sistema processual do Supremo, ele é minimamente transparente e dá para a gente verificar lá exatamente o que aconteceu. O que eu estou contando é que no dia 16, olha que coincidência, no dia 16 de setembro, o ministro Gilmar Mendes foi num evento em São Paulo, evento de militante político contra a anistia. E aí ele, uma das dezenas de entrevistas que ele dá, ele falou que o Supremo não aceitaria impeachment contra ministro em razão de suas decisões. É uma tese que ele já vinha desenvolvendo e ele expressou isso lá, de que não cabe um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes por conta das decisões que ele dá. E no mesmo dia, coincidência, entrou essa ação do Solidariedade. A manobra foi o seguinte: toda ação nova que chega no Supremo, ela é distribuída por sorteio, justamente para você não poder escolher o juiz, você não direcionar para aquele que já tinha até expressado uma tese favorável ao seu pedido, claro. O que o juiz nem poderia fazer, obviamente, porque sabe que uma ação pode chegar contra ele. Mas o que aconteceu nesse caso? Distribuídas por sorteio, certo? Tudo bem. O Solidariedade, o partido do Paulinho, que está negociando a anistia com os ministros do Supremo, entrou lá e falou: não, eu quero que a ação vá para o Gilmar, que já havia se manifestado contra o impeachment. Com a mesma tese, o Solidariedade, que o ministro tinha acabado de falar e que não poderia, o partido entra com ação. E ele coloca para o ministro por quê? Pede para ir para o Gilmar. Porque ele colocou um jabuti dentro da ação. O jabuti é aquela peça, aquela parte que você coloca de contrabando, que não tem nada a ver com o assunto e você coloca ali. A ação é sobre impeachment do ministro, para questionar lá os dispositivos da lei 1079 de 1950, só que ele colocou também questionando para mudar a interpretação de um artigo do Código Eleitoral, que não tem nada a ver, sobre afastamento de políticos no período anterior das eleições. Então ele coloca isso lá por quê? Porque o ministro Gilmar já tinha, desde 2022, analisado uma ação sobre esse tema do Código Eleitoral, de afastamento de político. Então, quando chega uma ação com um assunto sobre o qual algum ministro já trata, ele se torna, o que a gente fala no jargão jurídico, prevento. A ação vai para ele por prevenção, porque ele já está cuidando daquele caso, e para não ter decisão conflitante, vai para o mesmo ministro. Só que eu fui analisar a petição do Solidariedade, são 47 páginas, mais ou menos, só 2 páginas, ou 3, dedicadas a esse tema que o ministro Gilmar já tratava no Supremo. O resto, 40 e tantas páginas, sobre o impeachment. Então ele coloca isso justamente para direcionar para aquele ministro que já havia declarado uma tese favorável ao pedido. A Coordenadoria de Processamento Inicial do Supremo, que é um órgão lá jurídico, técnico, deve fazer essa análise para ver se realmente há prevenção, passou em branco, mandou para o ministro por prevenção. Logo depois, à noite, vem a ação da Associação dos Magistrados Brasileiros, muito parecida, e também caminha direto. A ação da MB nem tinha esse pedido de prevenção, mas como o ministro já estava com ela, essa ação ninguém soube no dia. No dia seguinte, o ministro despacha, dá um rito célere para poder julgar logo, dá uma outra canetada e fala: vai ser julgado rápido, quero manifestação da Procuradoria, da Advocacia Geral da União, do Senado. E foi levando a toque de caixa. Ontem, do nada, surge da cartola mais essa decisão. Né? Então, o que a gente está vendo é isso, um controle total de um procedimento que deveria ser legislativo. O ministro está criando normas de maneira monocrática e voluntarista nesse caso. Então, assim, está tudo errado, o procedimento está errado. E quando o Adriano sabe muito bem disso, direito é processo, é o procedimento. Se o meio está errado, obviamente que o fim não pode ser correto.
e no mérito a decisão é esse escândalo. Adriano falou bem aí, a decisão, o ministro proíbe o cidadão de peticionar, de denunciar o ministro. Ora, isso é claramente inconstitucional. Está lá no artigo 5º, que é um direito fundamental, uma garantia fundamental do cidadão, no inciso 34, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. O ministro vai declarar esse inciso aqui, que é uma cláusula pétrea, um direito fundamental, também inconstitucional? Me parece que é o que ele está fazendo. Então, se nenhuma PEC poderia alterar isso, muito menos uma decisão monocrática. O que está acontecendo é muito grave. Doutor Adriano, fica claro aí pela descrição do Renan, né, a malandragem, né, um jeitinho distorcido de se administrar a justiça no país, né? Não se pode ser conivente e aceitar isso como uma coisa normal, mas pelo jeito houve ali quase que uma troca de figurinhas entre Solidariedade, que é visto como o partido auxiliar do Supremo, do Judiciário, né, para tudo, e aí colocaram esse jabuti, como descreveu o Renan ali, para que o tema caísse para o Gilmar, fosse direcionado para o Gilmar, apesar de 90% da petição ser sobre outro assunto. Ô, Tosi, deixa eu fazer só uma observação em cima do que o Renan falou e para compreender o seguinte: essa decisão do ministro Gilmar Mendes, uma decisão do Supremo a esse respeito, não resolve o jogo e nem a crise institucional, porque o Senado poderá não respeitar. Se compreender o Senado, sem alterar nada, se compreender o Senado que houve uma invasão da sua competência, você tem aí uma crise institucional instaurada. A decisão do ministro Gilmar Mendes, na verdade, ela não é uma decisão propriamente jurídica. O Cesare Beccaria, autor dos Delitos e da Pena, isso já foi no século XVII, do século XVIII, ele já dizia o seguinte, que quando há decisões em que se extrapola o direito, não se está diante do direito, mas de fato bruto. Isso é o exercício da força. E por isso que é tão grave. É porque, imagine o seguinte, vamos só por hipótese imaginar que houvesse uma maioria desejando abrir um processo de impeachment. Um cidadão requeresse a abertura e o presidente do Senado viesse a abrir um processo de impeachment. E o plenário assim decidisse, plenário do Senado. Na Praça dos Três Poderes vem o Supremo, alguém entra com ação e o Supremo suspende o procedimento dizendo que houve uma decisão dizendo ser inconstitucional a lei de 1950. O Senado, por sua vez, vai e diz que não, que a lei está vigente sim, que aquela decisão não será atendida e o plenário prossegue e os órgãos do Senado prosseguem o processo de impeachment. Nós temos aí o quê? Uma crise institucional instaurada por força de uma decisão que aberra de todos os princípios constitucionais. E aí, quem arbitra essa crise entre os poderes constituídos? No exercício da força. Porque, veja, é nisso que se está constituindo essa decisão, uma crise institucional a respeito dos poderes do Senado da República que passaram a ser violados por a decisão do ministro Gilmar Mendes. Então, a questão a saber é, o Senado da República, o Congresso Nacional, vai ficar de joelho, genuflexo, em relação a essa decisão, seja monocrática, seja depois aprovada no plenário, ou o Senado vai, então, abrir uma crise com o Supremo Tribunal Federal e impor a sua posição? Ou, por outra, colocar depois uma PEC em que coloca esses procedimentos, inclusive a legitimidade do cidadão, por meio de emenda parlamentar, ou por meio de uma nova lei. A crise, na verdade, política, ela prossegue, só que os ministros do Supremo têm tido uma compreensão de que este Congresso Nacional que aí está, e a própria postura do presidente da Câmara, Hugo Mota, esse excesso
de subalternidade, de conciliação, né? Até porque tem investigações na Paraíba envolvendo a família, enfim. Esse excesso de diálogo, digamos assim, faz com que o Supremo tenha cada vez mais invadido a esfera de competência do parlamento. O parlamento, daqui a pouco, se tornará um órgão acessório do judiciário. E essa decisão é uma demonstração disso. Há um verdadeiro desrespeito claro, aberto, público, constante do Supremo em relação ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional cada dia se desmoraliza mais. Quando o presidente do Senado faz uma declaração forte, como o Alcolumbre fez, veemente sobre as prerrogativas do Congresso e da casa que ele preside, inclusive da casa também da qual ele faz parte, o Senado, ele, na verdade, está externalizando algo que os seus pares exigem. Agora, entre o discurso e a prática tem uma distância, e na prática, Escorcim, Renan e Tosi, na prática, o que tem acontecido é o seguinte: o Congresso se desmoraliza cada dia mais no seu papel de ser o órgão que põe normas, e essas normas cada vez mais são relativizadas, esvaziadas, enfim, e o Supremo tem feito o que bem entende e bem quer. Ou seja, não se dão ao respeito hoje, e a postura do próprio deputado, presidente da Câmara, demonstra os porquês. Olha, agora a gente vai ouvir alguns trechos de manifestações do Gilmar Mendes hoje nesse fórum que ele participou, o fórum do Portal J, Portal Jurídico, e em seguida também vamos ouvir algumas manifestações do ministro Flávio Dino. Começando com o Gilmar Mendes, ele disse que havia até agora uma leitura extravagante do texto legal quanto ao impeachment, visando ferir a independência do Poder Judiciário. E agora, nessa lei, inclusive havia uma leitura, possivelmente extravagante, que permitiria instaurar o processo com 41 votos de senadores e, portanto, a partir daí, já afastar um ministro do Supremo. Portanto, a discussão que se coloca é se essa disposição ou essas disposições da lei foram recepcionadas pelo ordenamento constitucional de 88. E se vocês olharem, no mundo todo, as pessoas hoje discutem o mau uso do juízo político para ferir a independência do Poder Judiciário. Ainda recentemente, a Comissão de Veneza, que é uma comissão pró-democracia, fortalecimento da democracia no mundo, recomendou que não se adotassem juízos políticos para avaliar as ações dos juízes. Então, nós estamos nessa quadra no Brasil, vivendo esse contexto, e por isso, após conversar com vários setores, eu pedi uma manifestação da AGU, eu pedi a manifestação do Senado e da Câmara, pedi o parecer da Procuradoria-Geral da República e, a partir desse juízo prévio, nós sugerimos já a adoção da liminar com submissão imediata ao plenário do Supremo. A data para apreciação já está marcada a partir do dia 12, portanto, a partir da próxima semana. E olha, o ministro insistiu que a lei atual, a lei que estava em vigor até ele dar essa liminar, estava muito desatualizada. Basta ver, para entender razoavelmente isto, que o processo de impeachment do presidente da República, ele passa por juízos de 2/3 na Câmara e no Senado. No modelo atual, você poderia afastar um ministro do Supremo com simples maioria absoluta. Então, isso parece ficar extravagante, sobretudo nesse contexto de polarização e tudo o mais.
Mas é possível, e acho que é recomendável que se vote uma nova lei do impeachment. O que nós estamos dizendo? Que ou pelo menos o que eu estou dizendo nesse voto de despacho, que o texto de 1950, nesses pontos, não foi recepcionado pela Constituição de 88, que se faça uma nova lei ajustada aos desígnios, aos ditames da Constituição de 88. E ainda mais uma afirmação do ministro Gilmar Mendes. Segundo ele, estaria havendo uma banalização dos motivos para pedir impeachment, criando o risco de que o ministro fosse empichado apenas por não seguir a interpretação da maioria em temas polêmicos. E as pessoas dizem, mas por que liminar? Eu estou lhes dando as razões. Com tantos pedidos de impeachment, com as pessoas anunciando que farão campanhas eleitorais para obter maioria no Senado, ou portanto 2/3 no Senado, para fazer o impeachment do presidente. Porque, normalmente, a ideia de impeachment, no mundo todo, num quadro de normalidade, é um não assunto. Porque o impeachment foi pensado em termos institucionais. Isso estava nos federalistas, normalmente para não ser usado. Agora, na medida em que passa-se a ter esse uso frequente, banalizado, e, sobretudo, porque alguém votou pró-aborto. Então, eu vou pedir o impeachment dele. Porque ele deu alguma liminar para abrir um inquérito a propósito de investigação de emendas parlamentares. Vou abrir um impeachment. Isso não existe. Nós perdemos aquela coisa de um pouco de amor cívico. Não é? Isso dá vergonha alheia. Sim, você ouviu aí os argumentos. E tem mais uma ainda do ministro Gilmar Mendes que eu guardei para na sequência. Eu concordo plenamente que isso dá vergonha alheia. Nesse ponto, eu e o ministro Gilmar Mendes estamos de braços dados. O pronunciamento dele dá vergonha alheia, inclusive vergonha à inteligência alheia, porque a partir do momento que ele fala que 41 senadores é um número muito baixo para se fazer o afastamento, e ele decide que apenas um homem pode tomar uma providência, que é o Procurador-Geral da República, né? Quando você troca 41 por 1, não parece que seja muito inteligente, ou que você esteja dificultando o afastamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A outra ofensa, né, outra vergonha à inteligência alheia vem quando ele me fala que a lei é de 1950 e que ela está caduca em relação à Constituição de 88. A CLT é mais antiga que a de 1950 e continua perfeitamente funcional, né, e continua funcionando. Tivemos 2 impeachments de presidente da República com base nessa legislação, já depois da Constituição da República de 1988, e em nenhum momento se questionou a suposta caduquice dessa legislação, né? Mais uma ofensa, né, uma vergonha à inteligência alheia. Ele confessa que toda a sua motivação é em função do contexto político. E depois ele quer falar que não temos que evitar a coisa. É você que está agindo desta maneira. Né? Você está agindo pressupondo que se vai ter um Senado de maioria e que vai ser feito a coisa do impeachment e que está sendo banalizado o impeachment como se fosse apenas por decisão, né? É como se não tivesse um conjunto de fatores e de fatos que levam aos pedidos de impeachment, né? Que levaram à sanção por ofensa aos direitos humanos da Lei Magnitsky nos Estados Unidos. Quer dizer, como assim é uma banalização? Né? O que se banalizou foi o próprio Supremo Tribunal Federal a partir, eu não digo nem tanto as atitudes dos ministros em relação aos autos, mas justamente fora dos autos. O ministro Gilmar Mendes, ele dá entrevista dia sim, dia não. Ele faz articulação política dia sim, dia não. Eu acho que o doutor Adriano pode falar muito melhor, mas acho que a quantidade de artigos de lei do Código da Magistratura, da Lei Orgânica da Magistratura, que o ministro Gilmar Mendes já infringiu, já deve ter até artigo que nem está lá, que ele já deve ter infringido também, se forem criar. Então é de uma disfarçatez tamanha, realmente é de dar vergonha alheia que isso esteja acontecendo e que a reação seja tão pusilânime quanto. Né? A fala do deputado Mota, como presidente da Câmara, demonstra o tamanho dele mesmo. Né? Mesmo o discurso do senador Alcolumbre, né, teria que vir imediatamente com uma atitude.
né? Com uma atitude em relação ao que foi feito. Mas, pelo visto, vai se fazer exatamente o que se fez quando se teve a questão do IOF. Né? Foram humilhados pelo Supremo Tribunal Federal, né? Numa decisão também lá do ministro Alexandre de Moraes, que fez todo um mise-en-scène com relação à suposta conciliação, e não deram um pio com relação à perda das suas prerrogativas. Né? Então, assim, se ainda sobra algum tipo de hombridade no Congresso Nacional, então que se faça essa lei, já que o Gilmar Mendes quer uma nova lei, que se faça a lei nos mesmos termos. E aí? O que nós vamos fazer? É inviável, do jeito que as coisas vão. O doutor Lema falou muito de uma crise institucional em que se torna imprevisível o desfecho. Mas não me parece haver outra forma de se solucionar se não chegar nesse ponto. Porque não há autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Não há autocontenção. Não há o que se fazer, senão levar cada vez mais perto do precipício. Agora, Renan, o ministro ali deu a entender que os pedidos de impeachment avançariam por questões de voto dos ministros. Pessoas discordam do voto deles, então colocariam eles numa posição frágil. Não são esses argumentos que dão base hoje para a maioria dos pedidos de impeachment, né? É coisa bem mais grave do que só discordar lá sobre aborto, sobre destino de emendas. Tem coisas mais graves do que isso, né? Como, por exemplo, a usurpação da competência do Congresso, atuação como órgão persecutório, delegacia de polícia, como se fosse delegacia de polícia, as prisões ilegais e sem base em flagrante, e assim por diante, não? Renan? Olha, é isso. Há uma série de falácias nessa declaração do ministro Gilmar, e algumas delas o Scorsin já pontuou. De fato, dentre esses 81 pedidos de impeachment, há sim, dentro deles, contestações a votos e decisões, por exemplo, em relação ao aborto. Mas na maior parte dos casos, ou pelo menos nos pedidos mais sérios, que são aqueles apresentados pelos próprios parlamentares, o que está em jogo é a conduta do ministro. Não é a decisão em si, não é o voto em si, mas o comportamento. Como é que ele age, como disse bem o Scorsin, fora dos autos. E quais são os crimes de responsabilidade que geralmente são imputados aos ministros? Exercer atividade político-partidária, isso não tem nada a ver com decisão. E isso aprova a demonstração evidente disso também. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Isso também a gente já viu. Há imagens, inclusive que vieram lá da Itália, mostrando isso. Então, assim, não é possível que os ministros não saibam disso. Eles sabem, só que eles não estão falando isso. Não é? Então, assim, essas falácias muitas vezes encantam as pessoas, porque os ministros também têm um linguajar jurídico, aparentemente ou supostamente erudito, pretensamente erudito, e não é o que acontece na prática, de fato. Tá certo? O ministro falou que quer se aprovar, então, um projeto lá do Senado, do Rodrigo Pacheco, em relação ao impeachment. Tudo bem, eu dei uma olhada no projeto, e lá também existe um capítulo até mais extenso de condutas de magistrados que também são passíveis de impeachment e que a gente já viu. Então, participar de julgamento sabendo estar impedido. A gente já viu isso acontecer recente. Não é? Tem ministro que é vítima, julgador, acusador, parte, portanto, não poderia estar julgando. Está lá exercer atividade político-partidária, manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento. A gente vê isso acontecer semanalmente, não é? Então, assim, receber, oferir a título de qualquer coisa auxílio, contribuição de pessoa física, entidade pública, privada, ou seja, participar de eventos fora do país, com hotel, jantar, hospedagem, avião, jatinho pago por empresa. Aqui na lei do impeachment do
do Rodrigo Pacheco. Isso tem a ver com decisão? Não, isso tem a ver com conduta. Então, assim, quer uma nova lei? Vamos aplicar essa nova lei, então. Já que ele quer legislar, por que ele não coloca esses incisos lá dentro da decisão que vai ser julgada agora? Vamos ampliar, então, um rol de condutas passíveis de impeachment, como já está proposto no projeto de lei. Já que o Supremo está legislando, eu quero ver eles colocarem isso lá e darem, obviamente, o direito do Senado decidir sobre isso. E outra, mas existem 80 pedidos, nenhum foi aceito. Nenhum. Mesmo havendo motivos para aceitá-los, não tem nenhum que foi deflagrado pelo presidente do Senado. Então, assim, há que se confiar também na instituição do Senado para fazer esse juízo de admissibilidade, como se diz, ou seja, de verificar a razoabilidade, a pertinência, se há fatos e provas dentro desse pedido de impeachment. Quero ouvir também o doutor Adriano sobre isso, mas deixa eu acrescentar mais uma fala do Gilmar Mendes para sua apreciação, doutor Adriano. Ele disse que estranha o posicionamento de alguns editoriais de jornais que dizem que seria hora de o STF voltar para a casinha, de retomar a normalidade. E ele reivindicou o direito de, sim, revisar toda e qualquer nova lei. Quem terá a última palavra é o Supremo. O espírito do Supremo é um espírito de compreensão e de composição. Agora, é preciso também se reconhecer, porque às vezes se ouvida, eu vejo aí os editoriais um tanto quanto sôfregos de alguns jornais, dizendo tem que devolver o Supremo para a casinha, ou coisas do tipo. Não se esqueçam que nós acabamos de julgar um fato grave, um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. E isto foi só desmontado graças à atuação do Supremo Tribunal Federal. Havia um projeto de matar um ministro do Supremo, de matar o presidente da República e o vice-presidente. Então, estamos falando de fatos muito graves. E se a gente vai mundo afora, as pessoas reconhecem, Felipe, que este é um case de sucesso, em que a Corte Suprema do país, a partir do posicionamento que teve, inclusive a partir do enfrentamento do 8 de janeiro, conseguiu preservar, salvar o país de uma nova aventura. Então, é preciso reconhecer esse papel singular da Corte Suprema do Brasil. Mas todos nós queremos que a política exerça o seu papel. Queremos que, de fato, isso seja, que as decisões principais sobre legislação sejam tomadas pelo poder legislativo, juntamente com o poder executivo. Agora, isto não afasta que uma lei produzida pelo Congresso, com a maior aprovação possível, seja contrastada perante o Supremo, porque assim diz a Constituição, nos termos do parâmetro de controle da lei. Não se trata daquilo que a gente deseja, mas daquilo que está no texto constitucional. Deu vários recados aí, né, doutor Adriano, e alguns recados um tanto indigestos. O que o senhor disse? Olha, em primeiro lugar, essa história da imprensa de dizer que o Supremo tem que voltar para a casinha depõe contra a própria imprensa, contra parte da mídia que tem essa tese. É aquela história, um juiz, um juiz de exceção aqui e ali, pode ser. E isso é a grande violência contra a democracia, não é? Então, eles defenderam o tempo todo o exercício do arbítrio, violações de direitos fundamentais, agora estão assustados porque achavam que os endereçados aos excessos seriam os adversários. Agora estão tendo a percepção que quando o gênio sai da lâmpada, ele não volta. Não é? Então, o Supremo Tribunal Federal criou o gosto por esse excesso de poder, sim,
E a fala do ministro Gilmar Mendes tem uma série de questões. Veja, a última palavra, essa tese de que a última palavra é do Supremo, eu não sei de onde se tirou essa construção que no Brasil se repete tanto. As instituições, elas têm, não existe sobreposição de poderes. Não existe. O Senado da República, por exemplo, nessa matéria do impeachment, especificamente, é da competência dele, Senado. E quando o ministro do Supremo, o próprio Supremo, no plenário, reescreve a lei do impeachment sobre a apuração de crimes de responsabilidade de qualquer um dos seus membros, é uma violação da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. E, portanto, não existe aqui última palavra, não. Ou essas crises institucionais no Brasil, elas ainda não ocorreram de um modo drástico, mas claramente no Brasil hoje há uma evidente falha do sistema constitucional dos freios e contrapesos, tá certo? Nós temos, na verdade, um poder hipertrofiado que se sobrepõe aos outros dois poderes da República, como se essa história da última ratio, da última palavra, fosse de um dos poderes, porque interpreta a Constituição. Na verdade, não se interpreta aqui Constituição, se cria normatividade nova, do zero. Esse aqui é o ponto. O sistema nosso de controle de constitucionalidade no Brasil é absolutamente deformado. Não existe nem autocontenção do poder judiciário que existe em outros países. Você não vai encontrar esse tipo de atuação da Corte Constitucional no Brasil, do Brasil, em outros países civilizados. Você não vai encontrar isso nos Estados Unidos, onde esse controle de constitucionalidade se desenvolveu. A autocontenção, o respeito aos freios e contrapesos, o sistema político e jurídico nos Estados Unidos, isso é bem demarcado. Você não vai encontrar isso na Europa. Veja, por exemplo, a Corte Constitucional alemã, que utiliza muito a questão do princípio da proporcionalidade em suas decisões, como ela se autocontém. Por quê? Porque o processo político é do ente político. E esse ente político é ele que tem legitimidade pelo voto. Aqui no Brasil criou-se essa anomalia de que o Supremo Tribunal Federal dá a última palavra, de que ele é uma espécie de poder moderador, de que ele se sobrepõe aos demais poderes, e no jogo democrático não é assim que funciona. Então, isso é uma visão enviesada, não só jurídica, mas muito pior, no espaço político, que cada vez menos. O grande problema, me parece, hoje não é o Supremo Tribunal Federal. O grande problema é a diminuição do papel do parlamento. O parlamento, ele se autodestrói todos os dias com essa postura de não defender as suas prerrogativas. Ora, há um jurista alemão, Rudolf von Ehring, que ele dizia que o direito é luta, e quem não luta pelo seu próprio direito, pelas suas prerrogativas, não as merece. O que tem acontecido com o Congresso Nacional é simplesmente a perda generalizada de respeito por ele, porque ele próprio não luta pelas suas prerrogativas, não defende as suas prerrogativas, fica sempre em discursos vazios. Então, a fala do ministro Gilmar Mendes, ela é interessante. Primeiro, porque deixou claro já, não venham com essa conversa de voltar para a caixinha. Esse Supremo, como vocês veem, que não respeita mais limites institucionais de autocontenção, esqueça, nós salvamos a democracia, nós somos o bastião. Olha, eu quero perfeitamente, tivemos um problema na conexão ali, mas vamos avançar um pouco. Eu quero agora trazer as falas do ministro Flávio Dino, também sobre esse mesmo tema, e foi durante este fórum promovido lá em Brasília, o fórum agora me fugiu, do Jota, fórum do Jota. O crédito vai para o Jota, que promoveu esse fórum e cedeu gentilmente também as imagens para a gente reproduzir aqui. Flávio Dino ironizou o fato de haver 81 pedidos de impeachment nas gavetas do Senado. Segundo ele, há um excesso de gritaria, e o colega, o Alexandre de Moraes,
estaria sendo injustamente escolhido como principal alvo? A questão central não é a existência de freios e contrapesos, mas sim a deturpação disto, quando há excessos. Os 81 pedidos, evidentemente, são um óbvio excesso. Basta lembrar que o campeão é apenas um ministro. Alexandre de Moraes responde por metade desses pedidos. Então, ou se cuida de um serial killer, ou se cuida de alguém que está sendo vítima de uma espécie de perseguição, de uma chantagem. Estas são as palavras. Exatamente essas. O ministro Flávio Dino afirmou ainda que não é verdade que haja um excesso de decisões monocráticas no Supremo, que haveria apenas uma narrativa repetida à exaustão contra a mais alta corte do país. De um modo geral, o que vejo é que há um equívoco em torno de um xingamento. Tem dois xingamentos que eu acho muito curiosos em relação ao debate sobre o judiciário. Um é o monocrático e o outro é o ativista. São dois xingamentos destituídos assim, de conteúdo. Por quê? Vejam, o Alexandre é o relator do inquérito que nunca acaba, impeachment dele. Mas quem abriu o inquérito foi o Toffoli. E quem é o relator? Ele. E quem confirmou o inquérito? O plenário do Supremo. Plenário. Não foi monocrático. E quem pede arquivamento de inquérito? É o PGR. Aí só pede impeachment do Alexandre. E para quem imagina que haverá uma autocontenção do Supremo daqui para frente, só faltou Flávio Dino afirmar: tirem o cavalinho da chuva. Veja só. O judiciário vai ter, em 10 anos, esse nível de protagonismo mais alto, independentemente de quem lá esteja. E pode fazer 200 pedidos de impeachment, desejar a morte, invocar Satanás, jogar praga. Não adianta, porque é a quadra histórica. Chega lá e você vai decidir conflitos e volta a dizer, isso é o ideal? Não. Isso está certo abstratamente, se isso existisse? Não. Não está certo, abstratamente. No mundo concreto, é assim porque tem que ser assim. É assim porque tem que ser assim. Se o Alcolumbre tinha afirmado anteriormente que nem com 81 assinaturas ele abriria um processo de impeachment, o Dino disse que não prospera nem com 200 pedidos, nem que o diabo entre na jogada, nada prospera, porque é assim que é. Entendeu, Scorsin? É assim que é. É assim que vai ser. Bom, como diria o nosso colega André Marcília, de excesso o ministro Flávio Dino entende bastante. E ele gosta, é o excesso retórico, né? Ou se trata de um serial killer, ou se trata de você, o senhor que está falando. Então, por que tirarmos todas as hipóteses da mesa, né? Para se avaliar? O que a gente viu essa semana como um todo, desde a palestra do ministro Alexandre de Moraes no sindicato lá dos juízes em Florianópolis, na decisão do ministro Gilmar Mendes, nessas manifestações de hoje, é escancarado que todas as atitudes são para a proteção deles mesmos. Mas tem uma coisa que eu concordo com o ministro Flávio Dino. Quando ele fala que quem abriu foi o Toffoli, que aquilo foi referendado pelo plenário e que o PGR que tem que pedir, concordo com ele. Todos deveriam ter pedido de impeachment. Isso eu concordo com ele. Doutor, deixa eu ouvir o Renan, depois o doutor Adriano. Renan, do que afirmou aí o Flávio Dino, chama atenção isso, né? Ele defendeu que as decisões não são monocráticas, depois são referendadas, mas na verdade também virou uma malandragem, um recurso recorrente do Supremo, que é assim, alguém puxa um caso para si mesmo, decide, e depois os outros vão chancelando, né? E com votos até não são votos abertos no plenário, são votos virtuais, e a decisão monocrática, não temos um Supremo, nós temos 11 cabeças do Supremo decidindo cada uma a seu bel prazer. Isso ele passou recibo disso, digamos assim, dizendo que tudo depois acaba sendo referendado. Sim, e isso inclusive já foi confessado. O ministro Luiz Fux outro dia falou que
votou na emoção. Esses votos no plenário virtual muitas vezes são feitos de forma automática. O ministro nem expõe o voto escrito, ele só aperta um botão lá e fala acompanha o relator. E nem se sabe se é ele que aperta, não há o controle disso. As sustentações orais, o advogado tem que colocá-lo no sistema, ninguém sabe se os ministros assistem essas sustentações orais. E são dezenas de julgamentos por semana, muitos que a gente nem sabe muito bem o que está acontecendo. Então, assim, é mais uma falácia, não é? O ministro Flávio Dino diz outras aí também, né? Mas ele é um serial killer. E outra coisa, e há sim pedidos de impeachment contra o ministro Dias Toffoli por causa desse inquérito, né? A PGR não foi denunciada porque a PGR, na época, Raquel Dodge, pediu o arquivamento do inquérito, que deveria ser atendido pelo Supremo, pela própria jurisprudência do Supremo. O ministro Alexandre ignorou, assim como o plenário também ignorou esse pedido de arquivamento do inquérito. Em 2021, quando o Augusto Aras pede o arquivamento do inquérito 4828, dos atos antidemocráticos, tudo bem, o ministro Alexandre de Moraes arquiva, mas depois abre outro no lugar para apurar a mesma coisa. O inquérito das milícias digitais, 4879. Então, assim, os ministros falam coisas que não correspondem à realidade, que não correspondem aos fatos. Quem acompanha de perto, no detalhe, como é que se processam as coisas, sabe disso. E eles, mais do que ninguém, sabe. Bom, a gente pode fazer um contraste agora, doutor Adriano, do que a gente mostrou lá no começo, que foi a fala serena, tranquila e mansa do Hugo Motta, dizendo que é uma marola, que vamos buscar uma conciliação, com a fala do Dino dizendo assim, nem que o diabo venha aqui, nem que 200 pedidos de impeachment sejam colocados, podem tirar o cavalinho da chuva, porque é assim que é e pronto. Veja a diferença de ânimo entre líder de uma instituição da República e outro ministro do Supremo. Nessa queda de braço aí dá para ver já quem que entra com mais força, né? Tudo bem que o Hugo Motta é mais franzino e o Dino é mais avantajado, mas isso também, até na retórica, ficou claro, né? O Hugo Motta não se posicionou de uma forma que correspondesse à altura do desafio colocado pelo Gilmar Mendes e agora pelo Flávio Dino também. Olha, Toff, se você pegar a minha manifestação anterior, inclusive a fala do ministro Dino, eu já antecipei até o que ele havia dito. Essa lógica do fim no Brasil, do esgarçamento do sistema de freios e contrapesos é evidente. E veja, também o ministro Flávio Dino ele tem toda a razão quando ele diz, olha, em resumo, tira o cavalinho da chuva. Nós temos 10 anos pela frente, porque é o que esta quadra, este momento exige. Por que ele tem razão? Volto àquilo que eu falei. Essas questões dos freios e contrapesos, elas se resolvem a partir de uma crise institucional que delimite os papéis. O Supremo tem cada vez mais ampliado o seu poder, se sobrepondo aos demais poderes, porque os outros poderes, sobretudo o parlamento, se submetem. É disso que eu falo. Como os freios e contrapesos não funcionam institucionalmente, eles não funcionam porque um dos poderes da República se sobrepõe ao outro, que baixa a cabeça e não tem consciência da defesa das suas prerrogativas. É simples. A gente não pode imputar ao Supremo todo o peso da responsabilidade sobre esse desequilíbrio que claramente existe, que a imprensa agora, passado a destruição do adversário real ou imaginário da imprensa, passado isso, a história do processo do golpe, agora, por favor, volte para a casinha, não volta.
Não volta. E este voltar para a casinha, ou seja, esta retomada de uma corte constitucional, de acordo com o que a Constituição brasileira prevê, uma corte que se autocontenha, que não tenha um papel político proeminente, esqueça, você tem hoje juízes, ministros midiáticos. O que o ministro fala sobre políticas públicas, sobre o funcionamento dos demais poderes é o que tem repercussão. O acompanhamento da mídia, do dia a dia, não é tanto mais do Congresso nem do Executivo, são todos eles voltados para o que o ministro fala. E os ministros cada vez mais dão entrevistas, discursam sobre tudo, dizem o que querem. Por exemplo, dia desses, o ministro Gilmar Mendes fez um discurso sobre a necessidade do Brasil ter um desenvolvimento tecnológico, porque não pode depender de outros centros avançados de tecnologia. Então, é disso que se trata. Nós temos hoje, não é mais uma corte constitucional, nós temos hoje um poder que exerce uma função de poder moderador, um poder que não é constituído pelo voto, um poder, portanto, que é uma burocracia togada, mas é uma burocracia, e que se apropriou, digamos, das decisões últimas de um regime democrático. Isso não tem paralelo no mundo. Não tem. Esses elogios externos que podem ter de alguma associação de juízes pela democracia de viés de esquerda, por um absoluto ou desconhecimento do que ocorre no Brasil, ou um desejo de exportar esse modelo para o mundo, em que o judiciário não eleito se sobrepõe aos demais poderes. Aliás, isso seria um desejo de consumo de determinados setores, que cada vez mais desprezam os foros democráticos de decisão, que é o próprio parlamento. Então, essa é a realidade brasileira hoje. E essa realidade brasileira, ela é bastante preocupante, porque este problema, Tosi, só se resolve dentro da institucionalidade. E quando não se tem uma solução na institucionalidade, ela só se resolve por meio de uma crise institucional. E essa crise depende que um dos poderes, aquele mais fragmentado, aquele mais frágil, aquele que não se dedica à defesa da sua prerrogativa, que é o parlamento, que ele venha, em alguma medida, se impor. Enquanto isso não acontecer, tem toda a razão o ministro Flávio Dino. Esperemos mais 10 anos o Supremo comandando a República, esteja quem esteja na presidência, e por isso essa questão da lei de impeachment ela se tornou tão necessária, para blindar o Supremo de eventuais mudanças de cenário político. Queda de braço que a gente está assistindo, e esses primeiros momentos da queda de braço não trazem bons presságios, né? A gente vê que quem está querendo se impor pela força é justamente quem começou essa confusão toda. Quero agradecer muito a participação, mais uma vez, brilhantando o nosso programa, doutor Adriano Soares da Costa. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado também, Renan Ramalho, nosso editor de Justiça da Gazeta do Povo, e ao Francisco Scorsin. Especialmente a você que acompanha aqui o Última Análise, o canal da Gazeta do Povo no YouTube, e vem o convite para você ser assinante. Participe do nosso time, apoie o nosso jornalismo, e a promoção agora ficou melhor ainda, apenas R$1 nos 6 primeiros meses. R$1 por mês você dá esse apoio muito importante, simbólico, né, por esse preço, e você tem acesso a todo o conteúdo da Gazeta do Povo, jornal de 106 anos, que defende os direitos e as liberdades sem fazer concessões. Assine, venha para nosso time, apoie o jornalismo da Gazeta. E muito obrigado pela sua companhia, até o nosso próximo encontro.